Fala, galerinha do YouTube. Será que tudo que aprendemos até hoje na escola, em toda a nossa vida, de que a Terra ela é uma esfera, ela é redonda, realmente isso está correto? Afinal, diversos vídeos estão bombando no YouTube com teorias e mostrando diversas apresentações, diversas teorias que, na verdade, a Terra ela é um disco plano. Ora, será isso verdade? Será que nos enganaram até hoje? Será que os governos, a ciência nos enganou até hoje? Será que estamos vivendo numa matriz e numa matriz é um disco plano? É isso que nós vamos descobrir e detalhar no vídeo de hoje e no final. Para aqueles que ficarem comigo até o final desse vídeo, eu vou mostrar uma tecnologia super atual que todos usam, eu tenho certeza que você também usa, que prova definitivamente qual o formato da Terra. Então vamos lá, primeiramente começando será que nós sempre acreditamos que a Terra foi um modelo esférico? A resposta ela é simples e direta. Não. Há mais de 2.000 anos atrás, pensava-se sim que a Terra ela era um disco plano. Obviamente, naquela época, não existiam, inclusive, as viagens entre continentes, entre países, inclusive da forma como se faz hoje. Então, por nossa percepção natural, nós vemos e enxergamos tudo de uma forma muito retilínea, de uma forma muito plana. Então, durante milhares e milhares de anos, a civilização terrestre, ela admitia, sim, que a Terra ela era plana. Não se tinha nenhuma ideia, não se passava pela cabeça, inclusive dos filósofos, dos estudiosos da época, que a Terra poderia ser uma esfera. Apesar de a Bíblia já ter deixado algumas indicações de que a Terra era redonda, né? Isso aí admitindo se a Terra realmente for redonda, tá bom? Mas, além disso, a percepção que se tinha era realmente de um planeta plano, um planeta retilíneo. Ora, com o avançar da ciência e, inclusive, com algumas medições, inclusive uma medição que eu vou trazer aqui, feita pelo grego Erastótenes, tá bom? E também pelo desenvolvimento de tecnologias, como, por exemplo, o telescópio, a comunidade científica, ela começou a observar o universo e viu, não, a Terra ela não é plana, a Terra ela tem que ser uma esfera, ela tem que ser redonda. Inclusive, eu vou mostrar para vocês esse experimento de Erastótenes, né, feito na Grécia, em duas cidades diferentes, que provava, segundo o experimento dele, que a Terra tinha que ser uma esfera, tá bom? Inclusive, importante dizer também que nessa época, numa época inclusive chamada de Iluminismo, houve ali uma disputa muito grande entre a ciência e a religião, principalmente a igreja. Até porque a igreja, naquela época, ela acreditava, ela aceitava, ela divulgava que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno do planeta Terra. Então, talvez até por isso que todos os acontecimentos universais são marcados, então, eles são resolvidos, né, aqui no planeta Terra, não é verdade? Então, através de um pecado adâmico, por exemplo, todas as criaturas, tudo, né, no universo morre e tal, enfim, né? Então, o planeta Terra, ele para a igreja, principalmente naquela época, era o cenário principal, era o tapete que moldava, então, todas as outras realidades, inclusive fora, né, do planeta Terra.
para quem conhece a Bíblia, para quem já leu a Bíblia, obviamente vai saber que foi aqui na Terra que foi decidida então que haveria uma batalha nos céus, não é verdade? Onde Deus expulsou Satanás dos céus, para onde? Aqui para o planeta Terra, tá vendo? Percebe? Nós estamos falando aqui de um universo infinito, de galáxias até então infinitas, até pela contagem, né? Até por onde nós podemos contar, né? Mas que o planeta Terra ele figurava como o centro de todos os acontecimentos. Então, Satanás teria sido expulso dos céus, por quê? Pelo um ato que ele cometeu aqui no planeta Terra com os 2 primeiros seres humanos, não é verdade? E daí ele foi expulso aqui para o planeta Terra. Então vocês percebem que a todo o momento, principalmente naquela época, né, a igreja ela colocava a Terra como centro de tudo. E não diferentemente, a Terra era o centro do universo, era o centro da nossa galáxia. Na verdade, nem existia o conhecimento de que tinham outros tipos de galáxias, né? A Terra era o centro de tudo. Então, é nesse momento que a ciência, através de experimentos, através de estudos, através de pesquisas muito massivas, através, inclusive, do desenvolvimento de tecnologias, de equipamentos, melhor dizendo, a ciência começa a perceber que, opa, isso daqui não está batendo. A Terra não pode ser o centro de tudo, porque a Terra ela faz parte de outros planetas que orbitam em torno de um centro. Quem é esse centro? O Sol, não é verdade? Então tem todos os outros planetas alinhados com o planeta Terra que orbitam em torno do Sol e de que a Terra estava numa posição muito distante do centro até mesmo da nossa galáxia. Saibam vocês que naquela época cientistas importantes como Galileu Galilei, né, e tantos outros foram perseguidos pela igreja. Olha, por que eu trouxe esse tema aqui, se o tema é Terra plana? Justamente porque acreditava-se sim que a Terra era plana e a ciência ela vem mostrar o contrário, não é verdade? Então todo mundo, depois disso que a ciência mostrou, provou de que a Terra tinha que ser uma esfera, isso foi amplamente aceito, tanto pela comunidade científica, tanto pelos governos, por todos os tipos de pessoas no planeta Terra. Então, inclusive, todos os equipamentos foram desenvolvidos através de um modelo esférico do planeta Terra. Porém, nós chegamos aqui no século XXI, com uma internet bombando e uma rede, como por exemplo a do YouTube, permitindo que qualquer tipo de pessoa venha aqui, né, e lance aí suas teorias, suas crenças, seus vídeos, enfim. Então foi a partir desse momento, do século XX, o século XXI, que começaram a lançar teorias de que, olha, o planeta ele não é esférico, ele é na verdade plano. Bom, vamos lá, se é ou não, vamos discutir melhor isso daqui em relação ao que nós temos, tá bom? E o que nós utilizamos hoje, né? O que nós temos de conhecimento, o que nós temos de experimento e o que nós utilizamos hoje. Primeiramente, o que faz ou qual a teoria que os terraplanistas eles desenvolvem, né? Então eles fazem acreditar de que a Terra é plana. Bom, eles acreditam que o Polo Norte ele fica no centro desse plano, né? Então a Terra seria um disco plano, tá bom? E que o Polo Norte ficaria no centro desse plano. As bordas desse plano seriam geleiras, tudo gelo, ou seja, a Antártida. E é justamente essas geleiras que impediriam as pessoas ou qualquer um de ultrapassar, visto que essa borda era muito extensa, de ultrapassar e cair
né? Visto que a Terra é plana, e cair, né? do outro lado, tá bom? Eles acreditam também que o Sol e a Lua, eles são pequenos, tá bom? Eles não são do tamanho que o Sol, que a ciência realmente diz que o Sol é, ou que a Lua realmente é. Eles são pequenos e que eles ficam circulando nesse disco plano, como se fossem dois abajures né, no céu, ficam circulando nesse plano. É interessante também que os terraplanistas, eles não acreditam na teoria da gravidade, tá bom? Ora, se eles não acreditam na teoria da gravidade, como que eles explicam, então, o peso de tudo na Terra, né? Como que as coisas, então, podem pesar se não existe teoria da gravidade? Eles têm uma teoria de uma aceleração constante para cima do disco. Isso nunca foi provado e nem mostrado matematicamente, mas é o que eles alegam, uma aceleração constante para cima do disco. E o que dizer então das imagens que nós temos da Lua, das imagens que nós temos de estações espaciais mostrando aquele círculo bonito, azul, iluminado pelas cidades? O que os terraplanistas eles têm a dizer sobre isso? Ora, eles alegam que tudo isso é forjado pelo governo para nos enganar e através de um propósito de manipulação e de controle da humanidade. Então eles querem te controlar, fazendo com que você acredite numa teoria que na verdade não existe. Bom, meio estranho, assim, nós encontramos o porquê que o governo mentiria para nós, dizendo que a Terra é redonda, que na verdade era um disco plano. Qual seria então o propósito, né, dessa mentira? Mas é isso que eles alegam, que na verdade todas essas imagens, elas são forjadas, né, através de softwares, através de manipuladores que querem que você acredite que a Terra é esférica. Bom, mas então, essa é a teoria que os terraplanistas eles defendem e eles acreditam. Vejam bem, eu não estou aqui nesse vídeo para confrontar, para debater com os terraplanistas. Todos sabem que eu trabalho com ciência, tá bom? Então, nos meus vídeos, ciência e religião, eu procuro sempre trazer a lógica. E a lógica, muitas vezes, ela é baseada, sim, em experimentos, ela é tirada através de resultados. Por exemplo, é muito lógico se eu entrar num carro, eu dirigir em alta velocidade e mirar esse carro num poste, é muito lógico, é muito previsível de que algo ruim vai acontecer, tanto para o carro quanto para mim. Não é verdade? Isso é uma lógica baseada em quê? Em fatos que já aconteceram, que todos nós já vimos, né? Um acidente acontecer. Então, a ciência, eu dei agora um exemplo assim bem simples para que fique entendido que a ciência, ela trabalha com esse tipo de lógica. Quando nós utilizamos um aparelho celular, por exemplo, um computador, onde existem coisas ali que parecem acontecer por mágica, na verdade não existe nenhuma mágica. Existe uma lógica, existe uma ciência empregada ali que faz com que a mágica aconteça, ou que faça com que tudo pareça como mágica. Então, o que eu vou trazer nesse vídeo aqui são as questões lógicas, onde, se algum terraplanista ele tiver alguma outra questão lógica ou alguma equação matemática, alguma teoria comprovada, né, por favor, coloque aqui na descrição, coloque aqui nos comentários, né, para que nós possamos, então, estudar, né, sob essa nova perspectiva. Inclusive falando que a ciência ela não fica apenas restrita em um único caminho. A ciência ela é aberta para novas pesquisas, é aberta para novos saberes. Então, é sobre um pouquinho dessas lógicas e dessas
amostras que nós vamos trazer aqui alguns exemplos e vamos começar com um exemplo talvez mais trivial que todos vocês já viram, um eclipse lunar. Se vocês não se lembram como é um eclipse lunar, basta colocar aqui mesmo no YouTube, tem diversos canais que aparecem um eclipse lunar completo. E qual o formato da sombra que a Terra projeta na Lua? Esférico. É esférico, né? Então, com certeza vocês já viram, né? Não precisa apenas confiar nos vídeos que vocês estão vendo aqui, né? Vocês podem, inclusive, esperar para o próximo eclipse lunar. Agora, vamos lá, me respondam, terraplanistas, como que a Terra pode projetar uma sombra com um formato esférico se ela é um disco plano? E isto me causaria dúvidas, me causaria um certo incômodo para mim, que vejo essa projeção de sombra esférica na Lua e eu ainda assim admitir que a Terra é plana. Bom, outro detalhe lógico e que nós estamos vendo é em relação às estrelas. As estrelas visíveis, elas variam de acordo com a latitude onde nós nos encontramos no planeta Terra. Para aqueles que não sabem, a latitude ela vai justamente determinar esse grau, esse ângulo de esfericidade, tá bom? Onde você está, em qual ponto que você está. E no hemisfério sul, se você está mais embaixo, né, do planeta Terra, no hemisfério sul, a estrela que vai estar visível para você é a Cruzeiro do Sul. Já quando nós subimos para o hemisfério norte, a estrela que estará visível para nós será a estrela polar, tá bom? Então, como poderia também isso acontecer, isso surgir, se a Terra fosse uma coisa só, um disco plano, tudo reto? Ora, como assim, né? E, inclusive, para os terraplanistas, conforme eu falei, o Polo Norte, ele está no centro dessa esfera. Então, contradizendo aí totalmente aquilo que nós estamos enxergando, que nós estamos vendo. Ora, e será que os estudantes de mestrado, os estudantes de graduação também, os estudantes de doutorado, todos os estudantes, meu Deus, todos os professores, estudantes, estão todos eles manipulando informações contra mim, informações contra você, inclusive os próprios estudantes de astronomia, por exemplo? Será que realmente é dessa forma? Ora, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, na pergunta como será que todos estão me enganando, nós caímos justamente nessa questão das imagens que nós temos do planeta Terra de outro ponto fora do planeta Terra. Por exemplo, de uma estação espacial, de um satélite ou até mesmo da própria Lua. Saibam vocês que diariamente, frequentemente, empresas estão nos mandando essas imagens e nos mostrando o formato da Terra como sendo esférico. E não é apenas a NASA, pois nós poderíamos dizer, a NASA é uma empresa do Estado onde ela possui justamente esse papel de controle que é determinado pelo Estado. Inclusive a NASA nos enganou quando ela disse que o homem foi à Lua, porque o Estado manipula a NASA para que ela nos manipule. Mas o que nós teríamos a dizer? Mais uma vez, eu estou falando sobre questões lógicas, questões de raciocínios lógicos. Como poderiam empresas privadas diversas, inclusive no nosso país mesmo, no Brasil, existem essas empresas privadas que lançam satélites, tá bom? Em todo mundo tem as suas empresas. Como que dentro dessas empresas que são privadas, que existem milhares de funcionários ali trabalhando, será que todos eles, quando fazem uma entrevista, por exemplo, para trabalhar na empresa, eles são
exortados a nos enganar, porque eles vão ver. Eles estão controlando os satélites, eles estão coordenando, eles estão monitorando os softwares, tudo que está controlando os satélites. Então, obviamente, que eles vão saber, eles vão estar vendo qual o real formato. Então, será que eles também nos enganariam? É meio estranho pensar isso. Então, para vocês verem, já sai da parte somente do governo. Nós não estamos aqui nesse momento falando apenas do governo, nós estamos falando da ciência, e quando nós falamos da ciência, da academia, nós estamos falando também, como eu disse, não apenas dos professores. Nós estamos falando dos alunos, nós estamos falando de todo mundo que está envolvido na educação. Ora, mas os alunos são controlados pelos professores. Calma aí, porque isso pode até acontecer no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação até mesmo, mas quando nós vamos a níveis mais altos, como por exemplo a níveis de um mestrado acadêmico, a nível de um doutorado, a nível de um pós-doutorado, aí saibam vocês que não é mais a faculdade, não é mais a academia que vai nos influenciar, muito pelo contrário, nós seremos então orientados a fazermos a nossa própria pesquisa, a desenvolvermos o nosso próprio entendimento e raciocínio através de dados que nós mesmos temos que trazer para a banca, para o nosso orientador, e dali então criarmos a nossa tese sobre o assunto. Então, obviamente, se eu estou falando de um curso de astronomia, de um curso que envolve aeronáutica ou qualquer coisa desse tipo, eu vou utilizar dados, eu vou utilizar equipamentos, tá bom? Telescópios, enfim, eu vou utilizar tudo isso, na minha pesquisa, eu vou estar utilizando equipamentos, telescópios, que vão me tornar, inclusive, livres, para que eu traga, então, ali os meus próprios estudos, tá bom? E até hoje eu não vi nenhuma pessoa da ciência envolvida com a ciência, ou seja, envolvida com pesquisas, envolvida com estudos sérios, tá bom? Vir dizer ou demonstrar que a Terra tem algum outro formato que não seja um esferoide. Inclusive, existe uma estação chamada Estação Espacial Internacional, ou mais conhecida como ISS, onde diariamente essa estação, tá bom? Ela está constantemente habitada ali por pessoas, por trabalhadores, por pesquisadores, inclusive do mundo todo, tá bom? Que podem utilizar essa estação. Então nós estamos falando ali de trabalhadores, de pessoas que não estão diretamente envolvidas com o governo, de pessoas que não estão diretamente envolvidas com teorias da conspiração. Tá bom? Então são trabalhadores, são pesquisadores normais, como nós temos, por exemplo, pesquisadores diversos do mundo todo na Antártida. Então, essa estação espacial, diariamente, existem profissionais, existem cientistas, pesquisadores lá, mostrando, filmando diariamente para nós o formato da Terra. Ora, será que até mesmo essas pessoas, elas estão envolvidas num processo de manipulação para nos enganar? Outro dado muito interessante, robusto também, que nós temos, foi um experimento feito por Erastótenes no século III a.C. Então vejam vocês que nesta época acreditava-se ainda ou não existiam meios para acreditar que a Terra era uma esfera. Acreditava-se sim que era tudo um plano, porque é tudo isso que nós vemos, não é verdade? A única coisa que nós vemos é uma linha reta, com morros, com vales, tudo bem, mas é uma linha reta. Mas Erastótenes,
um grande pensador, um grande filósofo, um grande cientista grego daquela época, ele começou a duvidar disso. Então, o que ele fez? Ele colocou 2 estacas em cidades em latitudes diferentes. Ora, se a Terra fosse redonda, a sombra projetada nessas estacas deveria também ser diferente. Ora, e qual foi o resultado? É esse que está aí na figura que vocês veem agora. Em uma das estacas que está numa latitude mais acima, ela faz uma sombra pela projeção da luz do sol. Já na outra estaca, que está numa latitude mais abaixo, onde o sol não consegue atingir ela, qual o resultado? Não existe sombra nessa outra estaca, tá bom? Esse experimento ele já foi feito outras vezes, obviamente não foi só Aristóteles, tá, que fez esse experimento. Até hoje esse experimento ele é feito. Então, gente, se a Terra fosse um disco plano, como que poderia então o Sol projetar sombra em uma estaca e não projetar sombra em outra estaca? Numa questão de lógica, isso só poderia acontecer se a Terra for uma esfera e uma parte dela estiver recebendo a luz solar e a outra parte não, porque obviamente na outra parte é noite. E como última indicação de que a Terra deve ser uma esfera, que eu gostaria de trazer para vocês e que eu disse lá no início do vídeo, que todos vocês utilizam, é o nosso famoso GPS. Saibam vocês que o cálculo de GPS, ele é feito e ele é baseado num conceito, numa equação matemática onde utiliza um corpo esférico. Então ele só pode funcionar se a Terra for um esferoide, for uma esfera, porque a matemática, a geometria tridimensional que ele utiliza é baseado num corpo esférico. Eu vou inclusive trazer mais detalhes aqui bastante interessantes para vocês sobre isso, que tira totalmente a possibilidade, gente, totalmente a possibilidade da Terra ser um disco plano, tá bom? Mas vamos lá. Por que então que essa teoria da Terra sendo um disco plano, ela roda até hoje, ela inclusive tem muitos adeptos, né? Passando a aceitar, inclusive, essa teoria. Bom, o primeiro ponto é justamente uma desconfiança muito grande na humanidade, nos nossos governos, principalmente atuais. Então, acha-se que, através de uma teoria da conspiração, através de um modelo de matriz, por exemplo, de Matrix, tá? Melhor dizendo, de que o governo ele está nos enganando para que haja um controle. Até aí tudo bem, você pode pensar isso, e eu também acredito que exista sim algumas formas de manipulações do governo para que haja sim um controle, principalmente dos governos mais fechados, os governos mais ditatoriais. Mas como eu disse lá no início do vídeo, durante o vídeo todo, ora, será que essa manipulação ela vai se estender também para todos? Ou seja, para todos os profissionais que estão envolvidos com ciência, para todos os profissionais que estão envolvidos aí com astronomia, que estão envolvidos com pesquisas aeroespaciais, ela vai se estender também para todos os estudantes de mestrado, de doutorado, para todo mundo. Então, como assim? Eu estou sozinho nesse planeta e todas as pessoas estão conspirando contra mim? Porque eu não estou falando apenas de governo, eu estou falando também de empresas privadas, eu estou falando também da ciência, que ela te dá a oportunidade de você ir além do conhecimento atual que existe, ora, e é por isso que hoje nós temos muita tecnologia que nós não tínhamos anos atrás. Quem é da minha idade aí para mais vai se lembrar de como eram as televisões, como eram os aparelhos de rádio antigamente e como são hoje.
como é a televisão, hoje o computador, que antes exigia uma sala inteira de uma universidade para ter um computador, hoje cada um de nós temos um computador na nossa própria casa. Tudo isso é devido ao quê? A estudos individuais de pessoas que eram alunas do ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado, e que elas resolveram criar as suas próprias pesquisas, desenvolvendo então esses equipamentos, não é verdade? Então, foi Steve Jobs, de uma empresa privada, que ele teve esse sonho, que ele idealizou que cada pessoa teria um computador na sua própria casa. Então, eu não posso dizer que a ciência está nos manipulando. Não, porque a ciência, na verdade, é que nos permite ter a vida que nós temos, que nos permite hoje, inclusive, viver mais do que vivíamos antigamente, não é verdade? Então, achar que a ciência também está nos manipulando, que as empresas privadas também estão nos manipulando, aí é uma coisa realmente um pouco forçada demais. Um outro motivo que faz com que essas teorias continuem aí rodando na internet é, sem dúvida, aquela questão de a pessoa ela querer lançar uma teoria dela que é diferente de todas as outras. Quando ela faz isso e ela encontra seguidores, ela encontra pessoas para ouvir o que ela está dizendo, isso dá o famoso ibope, o famoso like, os seguidores para ela, e é tudo que ela quer, né? Ser única em todo um mundo que já aceita, que já está mais do que provado de que a Terra é uma esfera. Ora, mas eu tenho essa opinião, então eu sou diferente de todo mundo, então possam me seguir. Obviamente, existe também essa questão nessas pessoas que divulgam, né, a teoria da Terra plana. Bom, como bônus então para vocês que ficaram aqui até o final, eu vou trazer então essa tecnologia, que é a tecnologia do GPS, que você utiliza todos os dias, praticamente, eu tenho certeza, para mostrar onde você está, para chamar um carro por aplicativo, para fazer, né, qualquer coisa para te guiar, você utiliza o GPS. E como que o GPS ele é feito, como que ele é controlado, como que ele pode indicar precisamente a posição onde você está. Então, depois que eu te mostrar como funciona a tecnologia do GPS, meu amigo, minha amiga, se você continuar acreditando que a Terra é plana, aí eu acho que você tem que ir mesmo para uma floresta, tá bom? E se isolar lá, porque tá todo mundo contra você. Porque, como eu disse, o GPS não é uma tecnologia do governo. Pelo contrário, é uma tecnologia, equipamentos onde empresas privadas utilizam. O GPS, ele fica a cerca de 20.200 quilômetros da Terra. E ele segue uma trajetória previsível. Ora, e como que eu posso colocar um objeto lá em cima, né, e ele seguir essa trajetória previsível? O que seria uma trajetória previsível? É uma trajetória que eu já sei o que ele vai fazer. Tá bom? Qual rumo que ele vai ter? Qual trajetória que ele vai ter? Eu, como empresa privada, eu, inclusive, como funcionário dessa empresa, como programador desse equipamento, né? Porque ele recebeu, foi instalado nele um programa de software, tá bom? Para ele ter essa trajetória previsível, tá bom? E como que pode-se ter essa trajetória previsível? Essa trajetória, ela é baseada seguindo a lei da gravitação de Newton. Ora, tá aí então a primeira tecnologia mostrada para vocês, né, de como funciona o GPS. E os terraplanistas, eles dizem que a gravidade, ela não existe. Como que ela pode não existir e dar super certo com a tecnologia que está lá em cima? E saibam vocês que para a gravidade funcionar, ela precisa ter um centro de massa. E para que haja um centro de massa, o corpo ele deve necessariamente ser esférico, ou seja,
a gravidade ela não poderia realmente funcionar num corpo plano, realmente não poderia haver gravidade. É por isso que os terraplanistas, eles dizem que não há gravidade, porque ela não pode funcionar num corpo plano, ela tem que ter um centro de massa. E esses GPS, eles são baseados, entra na equação de determinação da trajetória desses GPS, o centro de massa do planeta Terra. Tá bom? Então, se não houvesse esse centro de massa, seria impossível ter o GPS, seria impossível que ele determinasse qual posição você está nesse momento. Gente, isso não é balela que eu estou trazendo aqui, tá? Isso são coisas que os profissionais, aí não digo nem os pesquisadores, não digo nem os cientistas, mas os profissionais programadores dessas empresas que desenvolvem satélites, que colocam satélites lá no espaço, estão fazendo todos os dias. Eles estão utilizando, os softwares deles estão utilizando equações matemáticas baseadas numa geometria tridimensional que utiliza a Terra como sendo esférica. Então, se ela não fosse, obviamente, não teria como dar certo, não teria como funcionar. Concordam comigo? E você sabe como que o GPS ele consegue encontrar exatamente o local onde você está? Ele usa um modelo de triangulação, onde ele se baseia, ele utiliza, envia sinais para pelo menos 4 satélites. E através dessa triangulação que vai utilizar um modelo geométrico tridimensional, é que ele vai conseguir determinar exatamente o ponto onde você está. E utilizando, obviamente, a Terra como uma esfera. Então, se a Terra fosse plana, nesse modelo de triangulação, nesse modelo de geometria esférica tridimensional, seria impossível ele determinar onde você está. E por último, o GPS ele utiliza um modelo chamado WGS-84, que é World Geodetic System de 1984, que esse modelo representa a Terra como um esferoide, para então achar a tua posição em até centímetros de precisão, tá bom? Ora, então como que eu vou utilizar o modelo? Eu vou fazer uma modelagem computacional de um elemento esférico se a Terra ela é plana. Então, esse era o bônus que eu queria trazer para vocês, porque eu já vi muitos debates, tá? Inclusive entre a ciência e os terraplanistas, e eu não vejo, inclusive, a própria ciência nesses debates confrontando os terraplanistas com essas questões que impossibilitam, gente, impossibilita totalmente da Terra ser plana. Ou será que eu também estou querendo te enganar? Pode ser, hein? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Se você acha que realmente a Terra é plana, se você tem argumentos que eu não trouxe aqui, e se você gostou do vídeo, obviamente deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos sobre esse, sempre relacionados à ciência e à religião, e obviamente trazendo muita lógica aqui para nós pensarmos um pouco. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.